Nesta noite, o céu se inclina sobre a terra. Há um silêncio diferente no ar, um sopro de paz que antecede o toque divino. Deus visita o lar daquele que crê, e onde há fé, há cura. Se há alguém doente em sua família, se o medo tem roubado o descanso, esta oração foi preparada para você. Nada é coincidência quando o Espírito Santo conduz. Esta é a noite em que São Rafael Arcanjo caminha por sua casa com o bálsamo da cura, trazendo a unção que alivia o corpo e devolve a serenidade à alma. O sofrimento humano, que tantas vezes parece o fim de tudo, é para Deus o início de um milagre. A dor se torna caminho quando é colocada em suas mãos. É por isso que, neste instante, o coração se abre, a fé desperta e o céu se aproxima. São Rafael, o médico divino, vem amando do Altíssimo para tocar as feridas visíveis e as que ninguém vê. Ele é enviado por Deus para restaurar aquilo que foi enfraquecido, renovar o que estava à beira do desânimo e reacender a esperança nas famílias que clamam por socorro. Feche os olhos e permita que esta presença o envolva. Nesta noite, nenhuma súplica será ignorada. Onde houver dor, Deus enviará consolo. Onde houver enfermidade, a luz da cura começará a agir. E onde houver medo, a paz do Espírito Santo habitará. Porque hoje não é o tempo da dúvida, é o tempo da fé. E nesta fé começa a cura, a promessa divina de cura. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não muda conforme o tempo, não se afasta dos que sofrem, não silencia diante das lágrimas de quem clama por ajuda. Desde o início da criação, quando o sopro divino deu vida ao homem, a cura já estava em seu plano. O Criador não desejou que seus filhos vivessem em dor, mas que tivessem vida em abundância, corpo são e alma em paz. Ainda assim, por causa da fragilidade humana e do mistério do sofrimento, muitas vezes o corpo adoece, o coração se cansa e a fé se enfraquece. É então que a promessa de Deus ressurge, como uma chama que reacende no escuro, lembrando-nos que nada está perdido quando a esperança é colocada nele. No Salmo capítulo 103, versículo 3, a palavra nos revela: é o Senhor quem perdoa todas as tuas culpas e quem cura todas as tuas doenças. Esta é uma verdade eterna, pronunciada não apenas para consolar, mas para transformar. O mesmo Deus que criou os céus e a terra continua operando na intimidade das nossas dores. Ele entra onde o remédio não chega, onde a medicina humana se esgota, e ali faz florescer a vida novamente. Quando Deus cura, Ele não apenas restaura o corpo, Ele devolve sentido, renova a alma, quebra as correntes invisíveis que prendem o espírito, a angústia e a desesperança. A verdadeira cura vem acompanhada da paz que o mundo não pode dar, porque brota do coração de Deus. Muitas vezes, o sofrimento faz o homem acreditar que Deus se esqueceu dele, mas é exatamente no momento da dor que o Senhor se faz mais presente. Ele se aproxima como um pai que escuta o gemido do filho e vem em seu socorro. O silêncio de Deus não é ausência, é mistério. Nele, o Espírito Santo trabalha no invisível, preparando a alma para receber o milagre. Há um tempo em que se ora com lágrimas e não se vê mudança alguma, mas é nesse tempo que a promessa está sendo tecida. O ouro precisa passar pelo fogo antes de brilhar. A fé, do mesmo modo, se purifica nas provações. E quando o coração persevera, o milagre acontece. Não porque Deus se lembrou, mas porque o homem aprendeu a confiar. São Rafael Arcanjo é o sinal visível desse amor que cura. Enviado por Deus como médico celeste, ele é aquele que acompanha os filhos de Deus em suas jornadas de sofrimento, trazendo o remédio espiritual que restaura corpo e alma. No livro de Tobias, ele foi enviado para curar a cegueira de Tobit,
e libertar Sara da opressão espiritual que a atormentava. Hoje, o mesmo arcanjo caminha pelo mundo, levando consigo o óleo da unção divina. Ele é o portador da luz que dissipa as trevas da enfermidade e devolve ao coração humano a confiança perdida. Onde ele passa, o medo se dissolve, a esperança se ergue e o impossível começa a acontecer. Há curas que começam de forma invisível, silenciosa, como a brisa que antecede o amanhecer. Deus age nas profundezas da alma antes que o corpo perceba. É ali, no íntimo, que ele planta a semente da restauração. Quando o homem acredita, mesmo que ainda sinta dor, a cura já começou, porque a fé é o terreno onde o milagre germina. Quando São Rafael toca o corpo ferido, o que realmente se transforma é o coração. E um coração renovado em fé é o primeiro sinal de que o poder divino já está operando. A voz do Senhor ecoa nas palavras do profeta Jeremias, capítulo 30, versículo 17. Eu trarei restauração e cura. Curarei as tuas feridas, diz o Senhor. Esta promessa não tem prazo. Ela é viva e eterna. Por isso, nesta noite sagrada, ao escutar estas palavras, permita que a promessa divina encontre morada em sua fé. Se há alguém doente em sua família, entregue-o agora ao cuidado de Deus. Imagine São Rafael pousando suas mãos luminosas sobre essa pessoa, tocando cada parte do corpo que necessita de cura. Veja a luz celestial dissipando a enfermidade, restaurando a energia, renovando a vida. Deixe que o poder do Espírito Santo percorra cada canto do lar, purificando o ar, limpando as energias, afastando toda a presença de desânimo e medo. A promessa divina é mais forte do que qualquer diagnóstico, mais real do que qualquer limite humano. Quando Deus decide agir, nenhuma força contrária pode impedir. A fé é o canal que liga o milagre à necessidade. Ela não exige explicação, apenas confiança. E é nessa confiança que o coração encontra descanso. A promessa de cura não é um acaso, nem uma esperança distante. É a herança dos que creem. Deus prometeu e cumpre, porque sua palavra não volta vazia. Se hoje você se sente cansado, abatido ou desesperançado, lembre-se, há um anjo à porta da sua casa, trazendo nas mãos o remédio do céu. São Rafael não vem sozinho, ele vem enviado pelo próprio Deus. E onde o enviado chega, o enviador já está presente. O Senhor está agora, neste exato momento, movendo-se em direção à sua dor. Ele ouve o clamor do seu coração e responde com amor. A promessa de cura não é apenas para o corpo, mas também para os relacionamentos feridos, para a mente cansada, para o espírito abatido. Deus cura a história, cura a memória, cura o tempo. E quando Ele cura, nada permanece igual. Tudo o que era sombra se torna luz, e tudo o que era perda se transforma em testemunho. Por isso, acolha a promessa divina de cura como quem acolhe um novo amanhecer. O mesmo Deus que curou no passado, cura agora. E esta noite foi escolhida para isso, para que você acredite novamente que Deus cura hoje. Quando a fé encontra o sofrimento, explore o mistério da dor e da fé. Quando a fé encontra o sofrimento, algo profundamente misterioso acontece. É o encontro entre a fragilidade humana e a força divina, o momento em que a alma, esgotada pelas dores do corpo e da vida, se volta para o alto e encontra sentido onde antes havia apenas desespero. O sofrimento é para o mundo um escândalo, mas para quem crê, é o lugar onde Deus revela a sua misericórdia. Cada lágrima derramada diante do Senhor é uma semente de graça que Ele recolhe e transforma em consolação. Nenhuma dor oferecida a Deus é inútil. Ele não desperdiça o sofrimento de seus filhos. Ele o redime. Há um momento em que a doença faz o coração humano questionar: por que eu, Senhor? Por que na minha família?
E é justamente nesse instante que a fé começa a ser purificada. Quando tudo parece ruir, a fé verdadeira nasce, porque é fácil confiar quando se enxerga a luz, mas é heróico continuar crendo quando tudo é escuridão. A cruz de Cristo é a resposta definitiva de Deus à dor humana. Nela, Jesus assumiu cada enfermidade, cada lágrima, cada medo. Ele transformou o sofrimento em caminho de salvação. Por isso, quando você se une à cruz com amor, não está sendo abandonado, mas acolhido por aquele que compreende o sofrimento como ninguém. Em cada enfermidade há uma cruz, mas também há uma promessa de ressurreição. O corpo pode adoecer, mas a alma pode florescer na fé. Muitos dos maiores santos encontraram a plenitude da graça nos leitos de dor. Santa Teresa de Lisieux, enferma e frágil, dizia que cada sofrimento oferecido com amor se tornava uma pérola preciosa aos olhos de Deus. São João Paulo II, marcado pela dor, afirmava que o sofrimento vivido com Cristo se transforma em escola de amor. É nesse mistério que São Rafael Arcanjo atua, não apenas para curar o corpo, mas para conduzir o coração ferido ao abraço de Deus. Quando a dor visita a casa de uma família, ela revela quem realmente confia. A enfermidade desnuda o orgulho, quebra o controle humano e convida o espírito à entrega. Muitos oram pedindo cura, mas poucos pedem que Deus os ensine a confiar enquanto esperam. O verdadeiro milagre começa no momento em que o homem entrega o medo e aceita o tempo de Deus. É no silêncio, na espera, que o Espírito Santo realiza a obra que não se vê. São Rafael desce como um mensageiro da paciência divina, lembrando que o sofrimento não é castigo, mas uma estrada que pode conduzir à purificação e à paz. A fé não remove sempre o sofrimento, mas o transforma. Quando o coração crente enfrenta a dor com esperança, a doença deixa de ser um inimigo e se torna um mestre. Ela ensina o valor da humildade, o poder da oração, o dom da vida e a presença dos que amam. A dor revela a força do espírito e faz com que o homem descubra que o essencial não está no corpo que passa, mas na alma que permanece. O sofrimento, quando vivido com fé, é o lugar onde Deus se torna mais íntimo. São Rafael, em cada enfermidade, é o anjo que recorda que a fé e a dor não se opõem, mas se completam. Ele toca o coração humano e sussurra: não temas, porque Deus está contigo nesta luta. O arcanjo é o companheiro dos que choram, o guardião dos que esperam, o mensageiro do consolo para os que acreditam mesmo quando a resposta demora. Ele não apaga o sofrimento, mas o atravessa junto com o homem, até o momento em que a luz do céu vence toda a escuridão. Quando a fé encontra o sofrimento, o impossível se aproxima. A alma que antes gemia começa a compreender que há propósito nas provações. Deus utiliza a dor para curar não apenas o corpo, mas também as feridas do orgulho, do rancor, da falta de amor. O sofrimento, purificado pela fé, se torna uma ponte entre o humano e o divino. Cada gemido se transforma em oração, cada lágrima em oferenda, cada suspiro em ato de confiança. Por isso, se há dor em sua casa, não veja nela apenas o peso, mas também a oportunidade de encontrar Deus de forma mais profunda. Ele está presente em cada suspiro e acompanha cada passo, mesmo quando o caminho parece sem fim. São Rafael Arcanjo caminha ao seu lado, recolhendo suas lágrimas e levando-as ao trono do Altíssimo. E quando menos se espera, da cruz nasce a cura, do sofrimento brota a graça. E o coração purificado pela fé descobre que o amor de Deus é mais forte do que qualquer dor. A descida de São Rafael, mensageiro da cura. Nesta noite em que a terra silencia para escutar o céu, algo sagrado se prepara para acontecer. Do trono de Deus, o Senhor envia um mensageiro de luz,
um espírito puro revestido de poder e compaixão. São Rafael Arcanjo, o médico divino, aquele que traz em suas mãos o remédio celeste e a bênção que cura. Ele desce suavemente, não com o barulho do vento, mas com a leveza da graça. A luz que o acompanha não ofusca, mas consola. Onde ele passa, o medo perde força, a esperança renasce e o coração volta a pulsar com confiança. Ele não vem por acaso. Ele vem porque foi enviado. O mesmo Deus que o enviou ao jovem Tobias o envia agora à sua casa, ao seu coração, à sua dor. São Rafael atravessa o véu que separa o visível do invisível e entra na noite humana com uma missão: restaurar o que foi ferido, consolar os que choram e levantar os que caíram. Sua presença é envolta em paz. Nada nele ameaça. Tudo nele cura. Ele não traz espadas, mas asas de luz. Não traz julgamento, mas compaixão. É o mensageiro do amor de Deus manifestado em forma de cuidado. Ele é a presença da ternura divina em meio à dor. Quando ele se aproxima, o ar muda. A atmosfera se torna mais leve. O coração sente uma presença que não se explica, mas se reconhece. É a visita do céu que cura o que o homem não pode curar. No livro de Tobias, São Rafael aparece como viajante, como companheiro fiel que guia, protege e cura. Ele cura os olhos cegos de Tobit, devolvendo-lhe a visão física e espiritual. Ele liberta Sara do espírito que a atormentava e devolve à sua alma a esperança. A mesma luz que brilhou naquela casa há séculos, agora se acende na sua. Ele não é uma lembrança distante da história sagrada, mas uma presença viva, enviada por Deus a todos os que clamam por auxílio. Quando você invoca seu nome com fé, ele vem. Não há distância para um anjo, porque sua morada é a vontade de Deus. Veja neste instante São Rafael atravessando o céu sobre a sua casa. Ele carrega em suas mãos uma ânfora luminosa, cheia do óleo da unção divina. De cada gota dessa luz, a cura se derrama como um rio sobre os que sofrem. Ele pousa no chão da sua casa, invisível aos olhos, mas percebido pela alma que crê. Ele se aproxima do leito do enfermo, toca a testa de quem sofre e sussurra: Deus está contigo. Essa presença não é simbólica, é real. O poder de Deus age através do seu mensageiro, e neste instante, a luz do céu penetra cada canto, purificando, libertando, restaurando. Os anjos não chegam a um lar qualquer. Eles são atraídos pela fé, pela oração, pela confiança no nome do Senhor. E nesta noite, é a sua fé que abre a porta para a visita de São Rafael. Ele entra onde há dor e a transforma em esperança. Ele entra onde há medo e o transforma em paz. Ele entra onde há lágrimas e as recolhe como oferendas para o altar do Altíssimo. Cada lágrima que você derrama nesta oração não se perde. É recolhida pelo anjo e apresentada diante de Deus, que responde com misericórdia. Quando São Rafael caminha pela casa, ele toca as paredes, os objetos, as camas. Sua luz afasta toda a influência do mal, toda a energia de desânimo, todo o peso espiritual que o sofrimento acumulou. Ele é o guardião da harmonia. Ele restaura não apenas o corpo, mas o ambiente. Traz de volta o equilíbrio, o silêncio, o perfume da paz. Os anjos, quando são enviados, agem em todas as dimensões. A cura que começa no corpo se estende à alma, e o que começa na alma se manifesta no lar. Por isso, neste instante, imagine sua casa envolta em uma claridade suave, como se o próprio céu estivesse nela. São Rafael é também o anjo da jornada. Ele acompanha cada passo da alma que busca luz. Ele não abandona o enfermo nem o coração cansado. Ele caminha ao lado, como um amigo silencioso.
sustentando a esperança até que o milagre floresça. Quando ele desce do céu, traz consigo a certeza de que Deus não se esqueceu de você. O tempo da dor não é o tempo do abandono, mas o tempo em que o anjo se aproxima. A descida de São Rafael é o sinal de que o Senhor ouviu o seu clamor. Nesta hora sagrada, deixe que essa presença envolva tudo o que há em você. Se há um familiar que sofre, imagine-o agora sendo envolto por essa luz. Se há um medo que o atormenta, entregue-o ao arcanjo. Ele o levará até o trono de Deus. Onde o homem vê limite, o céu vê recomeço. São Rafael desce não apenas para curar, mas para restaurar a confiança, reacender a fé e lembrar que o amor de Deus não conhece barreiras. Esta é a noite em que o mensageiro da cura caminha entre nós, e onde ele passa, o impossível começa a ceder lugar ao milagre. Invocação do Espírito Santo. O Espírito Santo é o sopro de Deus que faz nova toda a criação. Sem ele, nenhuma oração tem vida, nenhuma palavra toca o coração, nenhuma cura se realiza. Antes que São Rafael haja, é o Espírito Santo quem prepara o caminho, quem purifica o ambiente, quem acende a fé. É ele quem transforma uma simples oração em um encontro real com o poder do Altíssimo. Por isso, antes de pedir, é preciso invocar. Antes de suplicar, é preciso abrir o coração para que o próprio Deus habite nele. Neste instante, o Espírito Santo se aproxima, como uma brisa leve que entra pela janela aberta da alma. Ele não força, não invade, apenas toca, e nesse toque tudo muda. Sinta agora a respiração se acalmar, o corpo se soltar, os pensamentos se silenciarem. Cada respiração é um convite à presença divina. Quando o coração repousa, o Espírito se manifesta. Ele é o fogo que aquece, mas não queima. É a luz que ilumina, mas não cega. É a voz suave que fala no silêncio. E quem o escuta jamais volta a ser o mesmo. Diga em silêncio ou em voz baixa: vem, Espírito Santo, vem habitar este lar. E à medida que pronuncia essas palavras, imagine uma luz branca e serena enchendo cada cômodo, cada espaço, cada sombra. É a presença de Deus tomando forma, tornando o invisível palpável. Quando o Espírito Santo entra, ele expulsa o medo, o desespero e a solidão. Nenhuma escuridão resiste à sua presença. Ele toca o corpo e acalma a dor, toca a mente e ordena o caos, toca o coração e reacende a esperança. Tudo o que era pesado se torna leve, tudo o que era confuso se esclarece. É ele quem unge São Rafael, quem o envia como instrumento da vontade divina. O Espírito Santo e o arcanjo caminham juntos, um como a força criadora, o outro como o mensageiro do remédio de Deus. Neste momento, imagine o Espírito pairando sobre o seu lar, como pairava sobre as águas no princípio da criação. O mesmo Espírito que formou o universo, agora recria o que em sua casa parecia sem vida. As paredes, testemunhas do sofrimento, são lavadas por essa luz. O ar se torna mais leve e a atmosfera se enche de paz. Tudo o que é impuro, tudo o que não vem de Deus se dissolve. Ele renova o ambiente para que o milagre aconteça. A cura não se inicia no corpo, mas no sopro de Deus que habita o lugar. O Espírito Santo não age com pressa, mas com perfeição. Ele vai onde há ferida, não apenas no corpo, mas também na alma. Ele penetra nas dores guardadas há anos, nas palavras não ditas, nas mágoas acumuladas e as transforma em perdão. Onde havia rancor, ele planta misericórdia. Onde havia medo, ele planta fé. Onde havia solidão, ele faz nascer consolo. É assim que começa o milagre. Não com ruídos, mas com paz. Não com força, mas com ternura. A cura que dura
nasce do encontro com o Espírito. Diga-me agora com o coração: vem, Espírito Santo, e faz de mim um templo da tua presença. Cura-me, fortalece-me, habita-me. Ao pronunciar essas palavras, uma unção invisível desce sobre você. É como um óleo sagrado que toca a cabeça e se espalha por todo o corpo, levando calor, paz, serenidade. Esse toque é real. Ele é o sinal de que Deus ouviu o seu clamor e responde não apenas com palavras, mas com presença. O Espírito Santo transforma o medo em coragem e a dúvida em certeza. Ele não promete ausência de dor, mas presença constante de amor. Ele é o Consolador, aquele que caminha ao lado do homem em todas as provações. Ele recorda à alma que não está sozinha, que Deus é Pai e jamais abandona seus filhos. Quando você invoca o Espírito, o céu se abre, e onde o céu se abre, os anjos descem. São Rafael já está aqui, à espera desse sopro divino para agir com poder. Permaneça um instante em silêncio. Escute o som da sua respiração. É o som da vida que o Espírito mantém. Deixe que ele fale sem palavras, que toque sem mãos, que cure sem remédios. A partir deste momento, esta oração se torna uma casa espiritual onde o Espírito Santo habita, São Rafael ministra e Deus Pai abençoa. Tudo o que era agitação se transforma em harmonia. Tudo o que era desespero se converte em confiança. É tempo de deixar o Espírito agir. Ele sabe onde doeu, ele sabe o que foi perdido, ele sabe o que precisa renascer. Confie nele. O mesmo vento que moveu o mar diante de Moisés, o mesmo fogo que desceu sobre os apóstolos no Pentecostes, sopra agora sobre a sua vida. Deixe que ele conduza cada oração, cada suspiro, cada lágrima, porque quando o Espírito Santo entra, São Rafael se move e o céu começa a curar, nomeando as feridas. Agora que o Espírito Santo habita este espaço, é hora de colocar diante de Deus o que mais dói, o que mais pesa, o que mais preocupa. Cada enfermidade tem um nome, e cada nome tem uma história. São corpos que lutam, almas que choram, famílias que carregam fardos silenciosos. Este é o momento de apresentar esses nomes ao céu. Não importa se é um filho, um pai, uma mãe, um amigo, ou se é você mesmo quem precisa da cura. Diga o nome dessa pessoa com fé, mesmo que em silêncio, e imagine-o sendo escrito pela própria luz de Deus. O nome que você pronuncia agora não é esquecido. Ele sobe ao trono divino como um perfume de oração. Deus conhece as feridas de cada corpo e as dores de cada alma. Ele vê o que o olhar humano não percebe. Ele sabe o que os exames não revelam, o que a ciência não explica, o que o coração tenta esconder. E é nesse mistério que o poder da cura divina se manifesta. São Rafael Arcanjo caminha entre esses nomes, toca cada um com a unção que vem do Altíssimo e sussurra ao ouvido espiritual: nada é impossível para Deus. É neste instante que o milagre começa a ser tecido, fio por fio, na eternidade. Feche os olhos por um momento e visualize uma mesa diante de Deus. Sobre ela estão todos os nomes que você entregou, todos os pedidos, todas as dores. São Rafael, em silêncio, apresenta essa oferta. Ele se inclina em reverência e a eleva como quem leva ao Senhor o clamor dos justos. Você não está sozinho nesse ato. O céu inteiro se une a essa oração. Cada santo, cada anjo, cada alma que vive na glória de Deus intercede agora por aqueles que você ama. Sinta o peso das preocupações se dissolvendo. Você não carrega mais sozinho a luta que o aflige. Há um exército espiritual a seu favor. São Rafael passa pelos corredores da sua casa, pelos quartos, pelos lugares onde a dor habita. Ele toca o leito do enfermo, purifica o ar,
limpa o ambiente das energias que o sofrimento acumulou. Onde antes havia sombra, ele deposita luz. Onde havia desânimo, ele planta fé. Onde havia desespero, ele deixa a esperança florescer. Este é o momento da entrega. Diga a Deus com o coração: Senhor, eu te entrego cada nome, cada dor, cada lágrima. Eu confio em ti. Essas palavras abrem os céus, porque o Senhor se move diante da fé humilde. A fé que entrega é a fé que atrai milagres. É quando o homem solta o controle que Deus começa a agir. Por isso, se há uma doença incurável, confie. Se há uma esperança abalada, confie. Se há uma família em sofrimento, confie. Nenhuma oração sincera é ignorada por Deus, e nenhum nome apresentado diante do seu trono é esquecido. São Rafael recolhe agora cada um desses nomes e os envolve em sua luz. Ele os leva até as águas puras do rio celestial, onde a misericórdia de Deus flui sem cessar. Ele mergulha cada nome nesse rio, e a água divina toca as feridas, limpa o passado, renova as forças. Alguns milagres serão visíveis, outros serão silenciosos, mas todos começarão agora, nesta fé que se entrega. O anjo não apressa o tempo de Deus, mas sela cada nome com uma promessa. Tudo o que foi entregue será cuidado. Deixe o coração repousar nessa certeza. Você não precisa saber como Deus vai agir. Basta confiar que Ele já começou. São Rafael, com sua luz curativa, não apenas toca o corpo, mas também o ambiente espiritual que cerca a pessoa enferma. Ele corta as amarras do medo, desfaz as influências negativas e abre caminhos para que a graça flua livremente. O lar que ora com fé se torna um santuário. É ali que o divino e o humano se encontram. Agora, com serenidade, respire fundo e imagine os rostos daqueles por quem você ora. Veja cada um deles sendo envolvido por uma luz dourada e suave, símbolo da presença curadora de Deus. Essa luz é viva, inteligente, obediente à vontade do Criador. Ela penetra os corpos, alcança as células, reorganiza o que estava em desordem, reanima o que parecia perdido. A cura pode ser lenta ou imediata, mas sempre é perfeita no tempo divino. Diga em silêncio: Senhor, que se faça a tua vontade e não a minha. Essa é a frase que abre as portas do céu, porque ela carrega o amor e a confiança total. A entrega é o gesto supremo da fé. Quando você a pronuncia, São Rafael sela o pedido e o apresenta diante de Deus com a autoridade do amor. O nome que você entregou está agora gravado no coração divino, onde nenhuma dor se perde e nenhum clamor se apaga. Permaneça em paz. O que você entregou já está sendo cuidado. A providência divina se move e o Espírito Santo continua a trabalhar mesmo quando você se cala. A fé, agora, é o remédio que sustenta. Confie. Tudo o que foi nomeado será alcançado pela luz do céu. E nesta noite, cada nome pronunciado diante de Deus será lembrado pelos anjos como um pedido de amor que sobe até o trono da misericórdia. A oração noturna de cura. A noite se torna templo. O ar ao seu redor se transforma em um altar invisível, e o Espírito Santo permanece presente, conduzindo esta oração ao ponto mais sagrado, o instante em que a cura se derrama. Agora é hora de se colocar por inteiro diante de Deus. Deixe o corpo repousar, a alma se abrir e o coração silenciar. São Rafael Arcanjo está diante de você. Sua presença é pura luz, uma chama que não queima, mas aquece. Ele se inclina, estende as mãos e, com voz serena, começa a orar junto a você. Sua voz não é feita de palavras humanas, mas de vibrações de amor. Onde essa oração ressoa, o mal se dissolve e a enfermidade começa a perder força. Repita interiormente, com fé profunda: Senhor Deus, Pai de misericórdia,
Em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu me coloco agora sob a tua presença. Envia sobre mim e sobre minha família a tua cura divina. Que o teu Espírito Santo penetre cada parte do meu corpo, cada célula, cada respiração. Que a tua luz remova toda enfermidade, toda dor, toda lembrança que causa sofrimento. E que pela intercessão de São Rafael Arcanjo, a tua vontade de vida e restauração se cumpra em mim e nos que amo. Estas palavras não são apenas som, são poder. A oração pronunciada com fé é energia viva que atravessa o invisível e alcança o trono de Deus. São Rafael repete cada frase diante do Altíssimo, apresentando-a como oferenda. Ele unge o seu corpo espiritual com o óleo da graça, e esse óleo desce invisível aos olhos, mas sentido pela alma. É o toque do céu no humano. É o momento em que o milagre começa. Deixe o corpo relaxar. Sinta o peso se dissipar. Se há dor, imagine que a luz de Deus se concentra exatamente onde ela está. Ela não ignora o sofrimento. Ela o transforma. O calor que você sente não é apenas físico. É o fogo do Espírito que purifica e renova. São Rafael aproxima-se mais. Ele toca a testa, o peito, as mãos. Onde ele toca, a energia divina flui. O coração que antes batia inquieto encontra um novo ritmo. O sangue parece circular com mais leveza. A mente se acalma. O corpo se torna instrumento da presença de Deus. A oração desta noite é um rio, e você está dentro dele. O rio de Deus não é feito de água, mas de luz. Ele flui direto do coração do Criador, atravessa os anjos, passa por São Rafael e chega até você. Beba dessa luz com o coração. Sinta que cada respiração é um gole de vida nova. Quanto mais você respira, mais a presença divina se expande dentro de você. A enfermidade perde espaço, a dor cede, o medo se afasta. Onde havia sombra, agora há claridade. Diga agora, com voz de fé: Senhor, que a tua vontade se cumpra em mim. Eu confio no teu poder e me abandono ao teu amor. Essa entrega é a porta que o céu aguardava para agir. São Rafael levanta as mãos e, em nome de Deus, proclama sobre você a bênção da restauração. Ele invoca o poder do Espírito Santo e diz: que esta alma seja curada, que este corpo seja fortalecido, que este lar seja abençoado. No mesmo instante, algo se move no invisível. Os anjos se unem em cântico silencioso e o ambiente é tomado por uma sensação de paz que não pertence à terra. A cura não precisa ser vista para ser real. O milagre não é um espetáculo, é um toque secreto entre Deus e o coração. Mesmo que os sintomas persistam, algo mudou. O céu já começou a agir. A oração desta noite é o início de uma restauração que continuará nos dias seguintes, porque o tempo de Deus não é o tempo dos homens. A semente foi plantada. Agora é preciso deixar que ela cresça. Permaneça nesse estado de entrega. Sinta que a luz de São Rafael continua atuando. Ela se espalha por cada canto da casa, entra nos quartos, toca as portas, repousa sobre os que dormem. A noite se enche de presença divina. A escuridão perde sentido, porque há luz. E onde há luz não há espaço para medo. Cada palavra que sai do seu coração é uma centelha que alimenta esse fogo sagrado. Agradeça silenciosamente. Diga apenas: Senhor, eu creio. Essas 3 palavras sustentam todo o poder da oração. O céu se move por meio da fé, e São Rafael permanece ao seu lado atento, guardando o que Deus começou. Nada é em vão. Nenhum pedido foi esquecido. A unção já foi derramada. Agora deixe que o silêncio continue a oração, porque há momentos em que não é mais necessário falar. É o tempo de sentir, de repousar em Deus,
de permitir que ele trabalhe em você. São Rafael permanece diante do trono, intercedendo, enquanto o Espírito Santo continua sua obra secreta no coração e no corpo. A noite pertence ao Senhor, e sob a sua presença tudo o que era dor se transforma em esperança, o óleo da unção divina. O céu agora se abre ainda mais, e do trono de Deus desce uma corrente luminosa que flui como óleo invisível. É o óleo da unção divina, o mesmo que os profetas usavam para consagrar reis, o mesmo que selava os escolhidos do Senhor. Mas hoje, essa unção é espiritual e desce sobre todos os que creem. São Rafael Arcanjo é o portador desse óleo. Ele o traz nas mãos como quem carrega um tesouro sagrado, porque sabe que cada gota contém o poder da graça e a força da misericórdia. Essa unção não se compra, não se explica e não se vê. Ela é experimentada na fé, sentida no coração e reconhecida pela paz que deixa após tocar a alma. Imagine São Rafael aproximando-se lentamente. Ele para diante de você e o ambiente muda. A presença dele é como um sol silencioso. De suas mãos flui uma luz dourada que se derrama sobre a sua cabeça. Essa luz é o óleo de Deus, escorrendo da mente ao coração, do coração ao corpo, do corpo à alma. A cada gota, algo é restaurado. A dor que antes parecia intransponível começa a se desfazer. A respiração se torna mais leve e a mente se enche de uma serenidade inexplicável. O anjo não fala, mas sua ação é oração pura. Ele unge cada parte ferida com o toque do céu. A unção não é apenas símbolo, é presença real da ação divina. Quando Deus unge, ele separa, consagra, purifica e renova. A unção é o selo que marca o corpo e o espírito com o sinal da promessa. Assim como o óleo cura a ferida da pele, a unção de Deus cura a ferida da alma. São Rafael mergulha as pontas dos dedos nessa luz e toca a sua fronte. Em nome de Deus, receba a paz. Depois toca o peito. Em nome do Espírito Santo, receba a força. E por fim, toca as mãos. Em nome de Cristo, receba o poder da fé. Neste momento, a casa inteira participa dessa bênção. A unção que desce sobre você se espalha, alcança os que estão longe, atravessa paredes, distâncias e fronteiras. Deus não conhece limites, e quando a fé é verdadeira, o milagre não se prende ao espaço nem ao tempo. Há pessoas, em lugares distantes, que sentirão o reflexo desta oração, porque o amor é a ponte pela qual a graça viaja. São Rafael, obediente à vontade divina, derrama sobre cada nome apresentado a mesma unção. Onde há corpo enfermo, a luz toca. Onde há mente perturbada, a calma renasce. Onde há alma aflita, a paz repousa. Sinta o calor suave dessa luz sobre o seu corpo. Não é imaginação, é presença. O Espírito Santo e São Rafael trabalham juntos. Um cura o invisível, o outro restaura o visível. Essa unção penetra as profundezas do ser, alcançando até as memórias guardadas, as dores antigas, as palavras que feriram. Tudo o que foi pesado é dissolvido pela graça. O óleo da cura divina tem a força de apagar o que o tempo marcou e de devolver ao coração a pureza do primeiro amor de Deus. Enquanto o arcanjo unge, o ambiente espiritual se transforma. Uma fragrância suave, quase imperceptível, parece preencher o ar. É o perfume do céu, sinal de que o divino se fez presente. O silêncio é cheio, o tempo parece suspenso. É o instante em que o céu toca a terra e o homem toca a Deus. A fé não é mais apenas crença, é experiência viva. A alma reconhece o toque e se entrega. E nessa entrega, a cura se completa. A unção divina não promete ausência de dor,
mas promete presença constante de graça. O corpo pode ainda carregar marcas, mas o coração sai renovado. A mente encontra paz e o espírito, descanso. O que antes era angústia se torna confiança. São Rafael, ao terminar o gesto, abre as mãos diante de Deus e ora em silêncio. O brilho que envolve suas asas se intensifica, e cada partícula dessa luz se desprende e se espalha pela casa, como pequenas chamas que purificam e abençoam. Nada escapa à ação do amor divino. Agora, o óleo celestial repousa sobre você. Ele sela a oração e transforma tudo o que toca. Este selo é o sinal de que Deus já iniciou a obra e de que São Rafael continuará a acompanhá-lo até que tudo esteja completo. A unção não se esgota com o término da oração. Ela permanece atuando, penetrando o tempo, os dias, os gestos. A cada vez que o coração lembrar deste momento, a luz voltará a agir, renovando a cura, reforçando a fé, multiplicando a paz. Respire profundamente e agradeça em silêncio. Diga apenas: Senhor, eu recebo a tua unção. Essa frase sela o pacto entre o céu e a terra, entre o humano e o divino. A unção é o sinal do amor que não abandona, o toque do Pai que transforma. Deixe o corpo repousar e o espírito saborear essa presença. A luz que agora o envolve é o próprio amor de Deus derramado por meio de São Rafael Arcanjo. A cura começou e nada poderá deter o que Deus abençoou. Os milagres ocultos. Os milagres de Deus nem sempre chegam com o som do trovão ou com o brilho de relâmpagos. Às vezes, eles vêm como o amanhecer, silenciosos, lentos, mas inevitáveis. É assim que o céu trabalha, no ritmo da eternidade, não da pressa humana. Os milagres escondidos são as obras secretas de Deus, aquelas que começam no invisível, nos lugares da alma onde ninguém vê. São as mudanças sutis que, pouco a pouco, transformam o desespero em serenidade, a dor em aceitação e o medo em confiança. É o toque de Deus quando o homem pensa que nada está acontecendo. Talvez você olhe agora e ainda veja a enfermidade, os remédios, as limitações, as lágrimas. Mas o milagre começou no instante em que você acreditou. A fé é o primeiro sinal da cura, porque ela abre o espaço para Deus agir. Antes que o corpo seja restaurado, o coração é alcançado. O coração é o altar onde o milagre se inicia. Quando ele se entrega, tudo o mais começa a se ordenar. São Rafael Arcanjo, obediente ao tempo divino, continua sua missão mesmo quando você já não o percebe. Ele trabalha no silêncio, levando o remédio da graça a cada célula, a cada lembrança, a cada ferida. Deus não se apressa, porque o amor verdadeiro é paciente. Ele cura no tempo exato, de forma perfeita. Há milagres que o homem só percebe depois que o tempo passa. Um dia você olhará para trás e verá que as coisas começaram a mudar exatamente quando orou com fé. A paz que veio, a força que retornou, a esperança que renasceu, tudo isso é sinal do agir oculto de Deus. A cura não é apenas a ausência da dor, mas a presença da fé. Mesmo quando a enfermidade permanece, a alma curada já está salva. Os milagres ocultos são como as raízes de uma árvore. Elas crescem na escuridão da terra, invisíveis, silenciosas, mas é delas que vem a vida. Assim é o trabalho de Deus, escondido, mas essencial. Ele toca o que está por dentro para que o que está por fora se transforme. Por isso, nunca duvide do que não vê. O invisível é o campo de ação do divino. O silêncio de Deus não é distância, é obra. Quando ele parece calado, está agindo. Quando nada se move, o milagre está germinando.
São Rafael é o jardineiro desse milagre, cultivando em segredo o que logo florescerá à luz. Quantas vezes a humanidade esperou por séculos por uma promessa divina, e quando ela se cumpriu, percebeu que Deus havia estado presente o tempo todo. O mesmo acontece agora, em sua vida. O tempo da espera é o tempo da preparação. Deus nunca se atrasa. Aquele que cria o universo não se engana nos relógios da eternidade. Se ainda há dor, ela tem um propósito. Se ainda há lágrimas, elas estão regando a semente da cura. Nenhum sofrimento é desperdiçado nas mãos de Deus. Os milagres escondidos também se revelam no consolo que vem do nada, na paz que surge sem razão, na força que reaparece quando se pensava não ter mais. É Deus dizendo: eu estou aqui. São Rafael se move nesses pequenos sinais, nesses instantes quase imperceptíveis. Ele age nas entrelinhas da vida. Às vezes, a cura é uma melhora inesperada. Outras vezes, é um coração que, mesmo doente, encontra sentido no amor e descansa na fé. Tudo isso é milagre. O céu não mede poder pelo espetáculo, mas pela transformação interior. Enquanto você ouve esta oração, o anjo continua a agir. Ele se inclina sobre a casa, toca o enfermo, abençoa o travesseiro, sela as portas com luz. Onde ele toca, a energia da graça se espalha. Pode ser que amanhã você acorde diferente, mais leve, mais em paz, sem saber por quê. É o milagre em movimento. Ou talvez a cura venha em forma de coragem, de capacidade de amar, de recomeçar. Os milagres de Deus são como o vento. Não se vê de onde vem, mas se sente quando passa. Por isso, nesta noite, aprenda a reconhecer os milagres escondidos. Agradeça mesmo antes de ver. Louve mesmo antes de receber. A fé verdadeira não espera a prova. Ela cria o milagre. São Rafael continua caminhando ao redor da sua casa, e cada passo do anjo é uma semente de graça sendo plantada. Você pode não ouvir, mas o céu está trabalhando. As forças do bem estão em movimento. A misericórdia está agindo. E enquanto você descansa, o próprio Deus prepara o novo amanhecer da sua vida. Fique em silêncio por um instante. Perceba o ar mais leve, o coração mais calmo, a mente mais serena. Esse é o sinal de que o milagre começou. Ele não depende de emoção nem de sinal visível, mas da fé que se sustenta no invisível. O que foi entregue a Deus jamais volta vazio. A cura já foi ordenada. O anjo permanece ao seu lado, velando o sono e guardando o milagre que amadurece. Deus está agindo, ainda que em silêncio. O poder da intercessão. A força da intercessão é um mistério que une o céu e a terra. Deus, em sua infinita sabedoria, escolheu agir também por meio de mensageiros, anjos e santos, que participam da sua obra de amor. Quando a alma humana invoca um intercessor, não está desviando a oração de Deus, mas ampliando o coro que a leva até Ele. E entre os grandes intercessores, São Rafael Arcanjo ocupa um lugar de honra. Ele é o médico celeste, o companheiro das jornadas difíceis, o mensageiro que leva as súplicas humanas diante do trono divino. A sua presença em uma oração de cura não é apenas simbólica, mas real, viva, atuante. No livro de Tobias, a Escritura revela com delicadeza o modo como Deus envia São Rafael para agir. Tobit, cego e cansado, clama a Deus em silêncio, sem saber que, ao mesmo tempo, uma jovem chamada Sara, atormentada pela dor, faz a mesma prece em outro lugar. Dois corações distantes, unidos pela necessidade. Deus ouve ambos e envia o arcanjo como resposta. Rafael se disfarça de viajante e entra na vida deles com naturalidade. Ele não aparece em luzes nem relâmpagos, mas no cotidiano, e é assim que o anjo opera, discretamente,
mas com poder. Ele guia Tobias, o filho, protege o caminho, afasta o mal, traz cura e libertação. É esse mesmo São Rafael que agora caminha ao seu lado. Ele não se apresenta com sinais externos, mas você o reconhece na paz que chega, na intuição que conforta, no alívio que toca a alma sem aviso. Ele é o amigo celeste que fala à consciência e conduz o coração ao encontro de Deus. Sua intercessão é eficaz, porque ele permanece diante da face do Senhor, em comunhão com o amor eterno. Quando você o invoca, é como se uma ponte se formasse entre a sua necessidade e a misericórdia divina. O anjo leva o pedido, apresenta-o com pureza e o oferece como perfume agradável diante do Criador. A intercessão dos anjos é uma extensão da caridade divina. Eles não têm poder por si mesmos, mas agem com a autoridade do amor que os enviou. Quando São Rafael toca um corpo enfermo, é Deus quem toca por meio dele. Quando ele consola, é o Espírito Santo quem fala através dele. Ele é o reflexo da compaixão divina, o eco da voz de Deus nas situações humanas. A fé na intercessão angelical é, portanto, uma profissão de confiança na providência do Altíssimo, que jamais abandona os seus filhos, mas sempre os assiste com cuidado. A força da intercessão também nasce da união entre as orações. Quando muitos corações se unem para pedir, o céu se inclina com mais ternura. Cada oração é uma chama, e quando muitas se acendem juntas, a luz se torna mais intensa. Por isso, quando você ora pedindo a São Rafael por alguém da sua família, não está só. Milhares de almas em todo o mundo elevam a mesma súplica. E todas essas vozes unidas formam um grande rio de intercessão que chega ao coração de Deus. É nesse rio que São Rafael mergulha suas mãos, recolhendo cada pedido para apresentá-lo ao Altíssimo. A intercessão também ensina o amor. Quem reza pelos outros aprende o valor da compaixão, aprende a olhar além da própria dor e reconhecer o sofrimento alheio. É assim que a alma se purifica e cresce em santidade. A oração intercessora é um ato de fé, mas também de caridade. Quando você pede a São Rafael por alguém, está participando da obra redentora de Cristo, que entregou a vida não por si, mas pelos outros. E essa generosidade espiritual abre ainda mais espaço para que o milagre aconteça. São Rafael é o modelo perfeito desse amor que intercede. Ele não julga, não questiona, apenas obedece e serve. Ele leva o remédio ao enfermo, a luz ao desanimado, a paz ao perturbado. Sua presença é tão discreta que muitos recebem a cura sem saber que ele passou. Mas quem tem olhos de fé reconhece os sinais, o descanso inesperado, o diagnóstico que muda, a serenidade que volta. Tudo isso é fruto da intercessão silenciosa do arcanjo. Acredite na força dessa ponte invisível entre o céu e a terra. Quando você se ajoelha e chama pelo nome de São Rafael, o anjo se move imediatamente. Ele ouve com obediência perfeita, porque sua vontade está inteiramente unida à de Deus. E Deus, que é Pai, se alegra quando vê seus filhos recorrendo aos mensageiros que Ele mesmo enviou. Cada invocação ao arcanjo é um ato de fé na bondade divina. E cada vez que ele intercede, um fragmento do céu se derrama sobre a terra. Neste exato momento, São Rafael continua intercedendo por você. Ele apresenta sua oração, repete o seu nome diante de Deus e pede por cura, por consolo, por esperança. E Deus, que escuta através dele, estende sua mão poderosa. A força da intercessão é assim, discreta mas irresistível, invisível mas eficaz. O que você confiou ao arcanjo já está sendo oferecido diante do trono do Altíssimo. Nada será esquecido, porque o amor de Deus age em cada súplica sincera. A restauração da família,
A cura de Deus não se limita ao corpo. Ela se expande, atravessa o tempo, o sangue e as paredes do lar. Quando o Senhor visita uma casa, Ele não toca apenas o enfermo, mas tudo o que o cerca. A luz divina se espalha, reconstrói vínculos, reconcilia corações, devolve o amor onde o ressentimento havia criado distância. A restauração que São Rafael traz não é apenas médica, mas familiar. Ele cura as relações, cicatriza feridas emocionais e reconstrói os laços rompidos pelo sofrimento, porque o mesmo Espírito que dá vida à carne é o que dá unidade à família. E onde há unidade, há presença de Deus. Quando um membro da casa adoece, todos sofrem. A dor de um se torna o peso dos outros. As palavras se tornam tensas. O cansaço aumenta. A fé é testada. Muitas vezes, a doença revela também feridas mais profundas, antigas discussões, silêncios pesados, mágoas guardadas. É por isso que a cura verdadeira precisa alcançar o coração de todos. São Rafael Arcanjo, enviado por Deus como portador da restauração, caminha agora por cada canto do lar. Ele toca não apenas o enfermo, mas cada pessoa que vive ao redor. Ele derrama sobre a família o mesmo óleo da unção que trouxe do céu. Veja-o agora, com suas asas de luz abertas, percorrendo os corredores, passando pelas portas, tocando as paredes. A presença dele dissipa as energias que o medo e o sofrimento acumularam. Ele recolhe os suspiros não ditos, as lágrimas escondidas, as palavras que ficaram presas por orgulho ou dor. Cada toque do arcanjo é uma palavra de perdão. Ele traz reconciliação entre irmãos, entre pais e filhos, entre casais. Onde há afastamento, ele semeia proximidade. Onde há indiferença, ele acende amor. Onde há desconfiança, ele planta fé. A casa começa a respirar de novo porque o Espírito de Deus se move nela. A família é o primeiro templo de Deus na terra e por isso o inimigo tenta tantas vezes destruí-la. Mas nesta noite, sob a intercessão de São Rafael, este templo é restaurado. A presença divina sela o lar com bênção. Cada gesto de amor se torna oração. Cada perdão oferecido se transforma em milagre. É assim que a cura se multiplica. Começa no corpo, passa pela alma e termina na comunhão dos corações. A casa curada é o espelho do céu. Deixe o coração lembrar agora dos que se afastaram, dos que partiram, dos que vivem em conflito. Chame cada nome em silêncio e entregue-os a Deus. Veja São Rafael erguendo suas mãos e oferecendo esses nomes ao Altíssimo. Ele apresenta não apenas as doenças físicas, mas as doenças do amor, o orgulho, o silêncio, o medo, a frieza. E Deus, que é Pai, responde com misericórdia. O Espírito Santo sopra sobre todos, mesmo os que não estão presentes fisicamente. A luz atravessa a distância, toca cada um, desperta o desejo de recomeçar. O perdão é a cura mais profunda que uma família pode receber. E é por isso que São Rafael, o anjo da restauração, sussurra agora ao seu coração: perdoe. Não como quem se rende, mas como quem liberta. O perdão abre as portas para que a graça entre. Onde há rancor, Deus não pode agir plenamente. Onde há amor, ele reina. Por isso, liberte o coração de toda mágoa. Peça força para amar novamente, mesmo onde o amor parece impossível. O anjo da cura atua também no invisível das emoções. Ele cura o que a medicina não toca. A luz de São Rafael agora se expande como um círculo dourado que envolve toda a casa. Ela se move como o sol que nasce lentamente, alcançando cada canto, cada pessoa, cada lembrança. Essa luz restaura o que o tempo havia desgastado. As vozes se tornam suaves, os olhares mais ternos, o ambiente mais leve.
o lar volta a ter cheiro de esperança. E na presença silenciosa de Deus, cada um sente o desejo de viver em paz. É o início da restauração. A oração continua agindo, mesmo quando o som cessa. O Espírito Santo permanece, e São Rafael vigia o lar como guardião. Ele sela as portas com a luz da fidelidade divina e promete permanecer onde houver amor. A família que ora unida se torna fortaleza espiritual. E quando o amor renasce dentro de casa, o corpo também encontra mais força para viver. Porque o verdadeiro milagre é a união. Deus cura o corpo, mas salva a família. Ele não quer apenas saúde. Ele quer comunhão, reconciliação e paz. Nesta noite, sua casa é visitada pelo céu. O anjo da cura e o espírito da vida se uniram para transformar o ambiente em santuário. Tudo o que era motivo de angústia, agora se torna motivo de fé. A restauração começou. O coração que ora em nome de toda a família é ouvido como um clamor coletivo diante de Deus. E o Senhor, fiel à sua promessa, responde: Eu farei nova todas as coisas. A família curada é a maior prova de que a graça não tem limites. Gratidão e testemunho. A gratidão é a respiração da alma curada. Quando o coração reconhece o que Deus fez, mesmo antes de ver o resultado completo, ele se torna fonte de luz que atrai ainda mais bênçãos. Aquele que agradece abre o caminho para o milagre continuar. Nesta noite, depois de tudo o que foi orado, é hora de agradecer. Agradecer por cada toque invisível, por cada lágrima recolhida, por cada semente de cura que começou a germinar. Mesmo que o corpo ainda sinta dor, a fé já está curada. Mesmo que as circunstâncias ainda pareçam as mesmas, o coração já não é o mesmo. E esse é o primeiro milagre, a paz que nasce antes da mudança. Diga agora, em silêncio: Senhor, eu te agradeço. Que cada palavra saia do fundo do coração como um perfume que sobe até o céu. Agradeça pelo dom da vida, pelos que ama, pelos que estão lutando, pelos que se foram e deixaram saudades, porque todos fazem parte do mistério da sua misericórdia. Agradeça por São Rafael Arcanjo, que intercedeu e continua intercedendo por sua casa. Agradeça pelo Espírito Santo, que veio habitar o seu lar. Agradeça pela cruz, porque dela brota a força. Agradeça pelo sofrimento, porque dele nasce a fé. A gratidão é o cântico que os anjos entoam quando o homem reconhece que foi visitado por Deus. O testemunho nasce da gratidão. Quando você agradece, já está testemunhando, porque proclama a ação de Deus mesmo sem ver. O testemunho é a forma mais alta de fé. É a voz que diz: Eu confio mesmo sem entender. É o eco do Magnificat de Maria, que louvou antes que o milagre fosse visível. É o cântico de Jó, que glorificou mesmo no meio das cinzas. É o sorriso do santo que doente ainda proclama: Tudo é graça. É isso que o céu espera de você agora. Não apenas o pedido, mas a gratidão. São Rafael permanece ao seu lado, ouvindo essa oração silenciosa de louvor. Ele recolhe cada agradecimento como uma flor espiritual e as apresenta a Deus como oferenda. O Pai, ao ver a gratidão, responde com ainda mais graça, porque o coração grato é solo fértil para novos milagres. Aquele que sabe agradecer é digno de receber novamente. O Espírito Santo, ao ouvir o louvor, sopra mais forte e renova o ambiente. O ar se torna leve, como se o próprio céu sorrisse. O agradecimento é também uma forma de cura. Ele desloca o olhar da dor para a bondade. Ele quebra as correntes do medo e abre espaço para a alegria. Quantas vezes o milagre foi retardado pela murmuração? E quantas vezes ele veio rápido por causa da gratidão?
Deus habita o louvor do seu povo, e é por isso que o coração que agradece se torna morada do Espírito. Nesta noite, o louvor é a forma mais pura de oração. Louvar é dizer: eu já vi tua mão, mesmo que meus olhos ainda não vejam. Permita que o coração se expresse livremente. Fale com Deus do jeito que sabe, com palavras simples ou apenas com o silêncio. Diga-lhe que confia, que se entrega, que se abandona à sua vontade. Diga-lhe que o ama, porque o amor é a resposta perfeita à graça. Cada vez que a alma pronuncia um obrigado, uma nova luz se acende no céu. Agradeça até mesmo pelas dores que o aproximaram de Deus, porque foi através delas que o anjo entrou na sua vida. São Rafael agora ergue uma das mãos em direção a você e outra ao trono divino. Entre essas duas direções passa um fluxo contínuo de luz, a gratidão subindo e a graça descendo. É um movimento constante de amor entre o céu e a terra. Tudo o que você agradece se transforma em bênção multiplicada. É assim que o céu trabalha. O coração que devolve louvor recebe o dobro de paz. Este é também um momento de testemunhar. A fé precisa ser partilhada para crescer. Conte o que sentiu, o que mudou, o que Deus lhe inspirou nesta noite. O testemunho não é exaltação pessoal, mas partilha da esperança. Quando você fala da ação de Deus, abre caminhos para que outros creiam. Muitos que sofrem podem encontrar consolo na sua palavra. Por isso, guarde esta oração no coração, mas não em silêncio. Compartilhe a paz que recebeu. A gratidão sela o milagre, o testemunho o multiplica. E São Rafael, vendo sua alma em louvor, eleva um cântico silencioso junto aos anjos. É o hino da vitória da fé sobre o medo, da luz sobre a dor, da vida sobre a morte. O céu inteiro se alegra quando um filho de Deus agradece. E nesta noite, você está coroando sua oração com a mais bela oferenda, a gratidão. Permaneça assim, em silêncio e paz. Sinta que Deus está contente, que o Espírito Santo permanece, que o arcanjo continua velando. Agradecer é permanecer na presença. E quem permanece na presença jamais volta às trevas. A bênção final de São Rafael. A bênção final é o selo de tudo o que foi orado, o momento em que o céu confirma o que já foi derramado. É quando Deus, através do seu mensageiro, toca a alma e diz: está feito. Agora, a oração se transforma em presença e o silêncio se torna sagrado. São Rafael Arcanjo, o servo da cura divina, permanece diante de você com as mãos erguidas. Em cada palma, há uma luz intensa, viva, que pulsa como o coração do céu. Essa luz é o sinal da autoridade que ele recebeu do Altíssimo para ministrar a bênção. É a unção final que sela o corpo, a alma, o lar e todos os nomes entregues nesta oração. Veja-o aproximando-se. A luz que emana dele não é distante, é próxima, acolhedora, quase humana. Ele se inclina, toca sua fronte e diz: em nome do Deus vivo, receba a paz. Esse toque penetra o corpo e alcança a alma. Ele unge o coração e proclama: em nome do Espírito Santo, receba a força e a serenidade. Por fim, toca suas mãos e declara: em nome de Cristo Jesus, receba a missão de viver e testemunhar o amor de Deus. Cada gesto do arcanjo é uma bênção que permanece. O poder desta bênção não está apenas nas palavras, mas na presença real do Espírito que age através delas. É Deus quem abençoa por meio do seu mensageiro. O toque do arcanjo é o toque do Criador. Neste instante, o céu se inclina sobre você e o envolve como um manto de luz. A casa é selada pela graça. Cada canto é purificado.
Cada lembrança é restaurada. A presença divina repousa sobre o lar, como a nuvem de glória que um dia encheu o templo de Jerusalém. É o mesmo Espírito que agora habita o seu espaço, transformando a sua casa em lugar de bênção. São Rafael ergue os olhos ao trono e ora em silêncio. É uma prece antiga, conhecida apenas pelos anjos, feita de luz e adoração. E o Pai, ao escutá-la, derrama sobre você uma chuva de graça. É como se pétalas invisíveis de paz descessem do céu, tocando cada pensamento, cada emoção, cada lembrança. Tudo o que ainda estava inquieto se aquieta. Tudo o que ainda resistia se entrega. Deus confirma: minha vontade é vida e vida em abundância. A bênção também alcança o futuro. Ela abre os caminhos que estavam fechados, ilumina as decisões, protege os passos. Cada pessoa que vive sob este teto é agora marcada por essa luz. O lar inteiro é consagrado ao cuidado divino. Onde houver escuridão, haverá claridade. Onde houver discórdia, haverá entendimento. Onde houver medo, haverá fé. Porque a bênção de Deus é completa. Ela não se limita ao momento da oração, mas permanece como um rio constante que nunca seca. O arcanjo agora se afasta lentamente, mas não parte. Ele permanece como guardião. Sua presença não se vê, mas se sente. Quando a tristeza vier, ele estará lá. Quando a dúvida voltar, ele sussurrará palavras de coragem. Quando a noite parecer escura demais, ele acenderá a lembrança desta bênção. Ele não abandona o coração que o invoca. Sua missão é proteger, acompanhar e fortalecer. Agora, o Espírito Santo paira sobre o lar. O ar parece mais leve, a alma mais livre. O silêncio que segue não é vazio, é presença. É o descanso depois da obra cumprida. É o instante em que o céu repousa sobre a terra e o humano se reveste do divino. A bênção final é o abraço de Deus, aquele que não se desfaz com o tempo. Receba então com todo o coração, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e te conceda a graça, que o Senhor volte para ti o seu olhar e te dê a paz. Que São Rafael Arcanjo te acompanhe em todos os dias da tua vida, guiando-te pelos caminhos da fé, sustentando-te nas horas difíceis e lembrando-te sempre que o Deus que cura hoje é o mesmo que habita em ti. A luz do céu repousa agora sobre você. Permaneça nela. Respire fundo e sinta a presença viva de Deus. Esta bênção é o selo do amor eterno. Ela ficará contigo até o último dia e além dele. Nada pode apagá-la porque vem do coração do próprio Criador. O Amém silencioso. O silêncio é o último ato da oração e, ao mesmo tempo, o mais profundo. Depois de tantas palavras, o espírito precisa apenas repousar. A alma tocada pela presença de Deus não precisa dizer mais nada, porque tudo já foi dito entre o coração e o Criador. É neste silêncio que a fé se torna madura, que a graça se consolida e que a cura se completa. O Amém final não é apenas uma palavra de encerramento, mas o selo da confiança. É o consentimento da alma que diz a Deus: eu aceito, eu confio, eu descanso em ti. Este é o Amém silencioso, o ponto em que a oração se transforma em comunhão. Deixe o ambiente ao seu redor permanecer em calma. Feche os olhos. Sinta o corpo leve, o coração tranquilo, o pensamento sereno. Tudo o que precisava ser dito já foi entregue. Tudo o que precisava ser ouvido já foi escutado pelo céu. Agora é tempo de permanecer. São Rafael Arcanjo está em silêncio também. Ele se ajoelha diante do trono de Deus com as asas recolhidas em atitude de adoração. Sua missão nesta noite está cumprida, mas ele continua velando por você, porque o amor de Deus não conhece interrupção. O silêncio
É o modo como o céu continua falando. A presença divina permanece no ar. A unção derramada ainda atua. O Espírito Santo ainda respira em você. É uma paz que não depende das circunstâncias, uma serenidade que o mundo não pode tirar. A alma que ora e confia descansa na certeza de que o que foi entregue está seguro nas mãos do Pai. O Amém é o eco da fé que não se desfaz. É o fio invisível que mantém a oração viva, mesmo depois que a voz se cala. É no silêncio que o Espírito continua intercedendo, com gemidos que o homem não entende, mas que Deus escuta. O silêncio final é também um convite à contemplação. Pense no que foi vivido nesta oração. A promessa divina, a visita do arcanjo, a descida do Espírito, o toque da unção, o mistério dos milagres, a restauração do lar, a gratidão que selou tudo. Cada parte foi um degrau que levou sua alma mais perto de Deus. Agora, no topo dessa escada de fé, o silêncio é o descanso. É como o entardecer depois de um longo dia, quando o sol se despede, mas a luz permanece. O coração entende que não há nada mais a pedir, porque tudo já foi recebido, até o que ainda não se manifestou. Deixe o corpo repousar como quem se entrega aos braços do Pai. Respire fundo e sinta o ar leve, limpo, cheio de vida. Imagine São Rafael afastando-se lentamente, levando consigo o que era dor e deixando apenas a paz. Ele sobe pelas esferas do céu, mas sua luz ainda toca a casa. Uma chama invisível continua acesa sobre o lar, o selo da presença divina. É o sinal de que Deus esteve aqui e permanece. O Espírito Santo silencioso ainda paira. Ele não parte, ele habita. Ele transforma a sua casa em santuário, o seu descanso em oração, o seu sono em comunhão. Nesta quietude as palavras cessam, mas a graça continua. O silêncio não é vazio, é plenitude. Ele é a linguagem do céu. Agora, apenas ouça o que não se pode ouvir. É o som da eternidade no coração. É o pulsar do amor de Deus dentro de você. Tudo está em paz. Tudo está entregue. Tudo está curado. Amém. Fim da oração da noite a São Rafael Arcanjo. Deus cura hoje.